Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Sociologia. E hoje eu trouxe um tema bem bacana para nós conversarmos, de extrema importância, que é democracia, cidadania, direitos sociais e políticos. E, obviamente, que nós iremos conversar durante o período letivo muitas vezes sobre esse tema, até porque ele é um bom motivo para os nossos debates. Mas o que é democracia? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é um sistema democrático? Por que é tão importante? Porque as pessoas buscam essa palavra e ela está contida nos discursos, enfim, políticos, sociais, onde sempre se valoriza e sempre se traz este tema. Bom, primeiro vamos ao conceito de democracia. Democracia vem do grego, né? Onde demos significa povo, kratos, poder, ou kratia, poder. Poder que emana do povo é quando o povo decide o que é melhor para ele. É quando o povo participa politicamente, socialmente, dentro de um sistema de governo que traz ao povo, através de políticas públicas, o que é melhor para ele. E aí a gente tem aí o início, né, quando já se falava em democracia, anos 5, 6 antes de Cristo, em Atenas, onde principalmente os intelectuais que gostavam de discutir política se ofereciam então para serem escolhidos para comporem então as cadeiras governamentais. E obviamente que eram escolhidos homens, porque as mulheres não faziam parte ainda, né, dessas escolhas políticas, nem os escravos e nem os estrangeiros. Então, homens maiores de idade que automaticamente já eram aqueles intelectuais que já discutiam o tema sobre participação política, cidadania, direitos e deveres, escolhas, ética, né? E essas pessoas é que se ofereciam, então, para ocuparem essas cadeiras, até porque numa democracia não se tem cadeira fixa, né? É necessário que o povo escolha os seus governantes. E, obviamente, quando a gente conversa sobre sociologia e sobre o pensamento social, o pensamento humano, como as relações se estabelecem dentro dessa rede chamada sociedade, então as transformações desse pensamento humano, obviamente que a gente vai se fixar em alguns momentos, em alguns pontos históricos, né? Para trazer dentro de uma ordem aí mais ou menos cronológica essa mudança de comportamento do pensamento também humano e de comportamento, de transformação. Então, a gente aqui eu trouxe nesse slide aqui para vocês o conceito ainda de democracia, o significado real da palavra democracia, né? Onde demo é o povo, kratia significa o poder do povo, tá? E que isso, como eu falei na história, veio amadurecendo, ou seja, já se tinha lá tanto tempo, né, antes de Cristo, já essa participação política social e essa valorização da cidadania. E automaticamente outros eventos fomentaram muito mais e foram transformando então as necessidades em objetivos concretos a serem conquistados. Então, dentro do processo histórico, a gente tem que pensar que tudo fora conquistado, né? Tudo fora lutado para que essa mudança acontecesse.
Então, a gente vem aí dentro desse processo histórico e aí eu peguei outro ponto importante para valorização aí e conquista desse sistema democrático, que foi exatamente o iluminismo, né? Ou seja, a época das luzes, onde a valorização do pensamento humano, da razão humana e simplesmente aí o redirecionamento ao homem enquanto ser racional, filosófico, científico, em busca do que era melhor para ele, para a sociedade, deixa de lado e luta para que isso aconteça todo um sistema de governo absolutista, né, baseado em dogmas ainda, altamente restritivo, impositivo, e com esse momento de florescer das ideias de liberdade, então, foi um grandioso período aí que, na verdade, incentivou bastante depois os ideais da Revolução Francesa, que exatamente a gente percebe, então, todo o perpassar das classes sociais, ou seja, a luta pelos direitos, mas os direitos de todos, né? E aí entra a Revolução Francesa com o seu slogan liberdade, igualdade, fraternidade, que é o grande motivador ainda e sempre foi depois disso, no decorrer da história, dos manifestos sociais, dos movimentos sociais e políticos e humanitários, né? E que trouxeram então toda uma prática aí a luta e a dinâmica da própria democracia. Eu montei mais ou menos esse esquema aqui para vocês perceberem alguns pontos importantes quando a gente fala em democracia, direitos sociais, né? Então, eu trouxe lá na Grécia a origem da palavra propriamente dito, coloquei ali ano 5 antes de Cristo, e também o significado dessa palavra, na verdade, né? Que é um sistema de organização política em que os interesses são coletivos e que competem a maioria da população, a maioria do povo. E aí entra depois, que eu peguei como um ponto-chave também, inclusive para o início, depois da sociologia, que a gente vai ver como surgiu a sociologia, que ciência é essa, né? Que vai ficar para a próxima semana. Então, entra o iluminismo aí, os ideais, né? Todo um tempo aí, um movimento das luzes que a gente chama, que na verdade foi toda uma revolução intelectual, científica, filosófica, que fez mais ainda com que se lutasse, foi o grande incentivador, fez com que florescesse os ideais da Revolução Francesa, né, que lutou pelos direitos das pessoas. Então, automaticamente, o slogan aí que nem eu falei há pouco, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, trouxe sim a palavra democracia, o sentido certo e real, dentro de práticas daí, né, democráticas de um sistema de governo baseado aí na Lei Universal dos Direitos Humanos, que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial e que, na verdade, embasou aí as constituições federais dos países democráticos, tá? Mas o que significa democracia, enfim, né? Eu estou rodeando e não chego exatamente hoje no que significa essa palavra tão presente nos discursos políticos, nos discursos sociais, né? Em nome da democracia, mas o que é essa democracia? O que ela tem a ver com cidadania? Por que quando eu falo democracia, eu logo lembro da palavra cidadania? Né? O que significa, são significados diferentes, por que as duas andam juntas? Ora, porque democracia nada mais é
ou tudo mais é, que liberdade de expressão, liberdade de imprensa, possibilidade de voto, de escolha do governante, ser livre para se candidatar também, né? Liberdade de associação política, acesso a todas as informações, eleições idôneas e além das eleições, o direito de ir e vir, né? O direito às leis constitucionais, né? Então, assim, democracia é muito mais do que esse significado propriamente dito, mas é o pleno direito a políticas sociais que são práticas que visualizam trazer para a população os benefícios que essa população necessita, ou seja, são políticas públicas e direitos dessa população que, na verdade, trazem o bem-estar social. Então, eu volto agora de novo, eu venho e vou, né? A época da razão ali, o iluminismo, né? A época das luzes, do conhecimento, porque quanto mais conhecimento, mais liberdade se tem. Países onde o índice de educação é mais alto são países onde a prática democrática ela é mais efetiva, onde as pessoas são mais livres porque elas cobram mais, elas exigem mais, elas conhecem mais os seus direitos, tá? Então, foi um momento muito importante. E aí foi o borbulhar, que eu gosto muito ali do segundo parágrafo, das ideias, né, da própria Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né, e que, na verdade, foram inflamados dentro desse movimento aí das luzes, e que automaticamente pôs abaixo o sistema feudal ali, absolutista, altamente impositivo e restritivo, né, autoritário. A Revolução Francesa, então, que ela fomenta daí, né, os ideais que estão contidos aí depois na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Então, a Revolução Francesa, mais uma vez, onde os direitos sociais, eles acabam sendo consolidados, né, dentro de uma população insatisfeita e buscando esses ideais, como através do slogan, né, que eu coloquei aqui também, liberdade, igualdade, fraternidade, que é tão usado ainda hoje nas lutas e nas buscas e nos discursos. Tá, gente? E aí a gente tem um sistema democrático que a gente vai entrar ainda com mais profundidade, porque esta é uma aula ainda introdutória, inaugural, que é a democracia direta, ou seja, são modelos de democracia que eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. A direta ela na verdade ela era lá de Atenas quando tudo iniciou, quando as pessoas eram diretamente escolhidas para tomada de decisões. Elas decidiam ali em praça pública o que era melhor para todos. E aí a gente tem sim agora, né, as democracias, a democracia indireta, representativa, que é aquela que a gente vota no nosso representante, né, tanto do executivo, do legislativo, e esses, por sua vez, nos representam dentro dos nossos anseios e necessidades de cada local, lutando então e nos representando para eleger políticas públicas que melhor atendem a população na qual eles representam. Então, por isso que a gente vê lá no Congresso, né, eles decidindo leis, introduzindo leis, criando, através de votação, o que é melhor para a população. Então, é uma democracia indireta com representatividade dentro do Congresso, certo? E a gente tem aí outro modelo, né, democracia participativa ou semidireta, porque aí entra
a representação dos políticos e também, em alguns momentos, a participação e a consulta popular, tá? E a participativa, então, onde também mescla, que na verdade não é muito diferente, não é diferente da outra, que mescla, então, aí a representativa e a própria participativa, ou seja, as eleições, as pessoas escolhem, nomeiam, né, os membros do executivo, do legislativo, mas as decisões mesmo aqui, elas são tomadas por participação, autorização popular. Na verdade, nós temos a representativa, né, onde os nossos representantes, eles nos representam na tomada de decisão deles, tá? Na tomada de decisão do que é melhor para a sociedade. Então, eles vão lá, eles votam e nos representam. Então, a nossa automaticamente é representativa, tá? Ou seja, indireta. Mas o que é cidadania? Lembram que eu falei lá no início desse vídeo? Por que cidadania está tão ligada à palavra democracia? Ora, porque se eu quero viver dentro de um Estado democrático e de direito, automaticamente eu tenho que ter conhecimento e vivenciar na prática esses direitos, né? Para que eu seja considerada uma cidadã, eu preciso ter conhecimento dos meus direitos e dos meus deveres, ou seja, não são só direitos, certo? Então, eu tenho que conhecer o que consta na nossa Constituição Federal, que me garante, né, esses direitos de ir e vir, direito à moradia, direito ao trabalho, ao emprego, direito de ir e vir, direito à saúde, direito à educação, certo? E essa infinidade de direitos, na verdade, que a gente tem, que estão contidos dentro da nossa cartilha e Carta Magna Maior, que na verdade é a nossa Constituição Federal, e que quando nós temos esse domínio daquilo que nós temos de dever e de direitos, a gente passa a vivenciar o estado cidadão de ser, ou seja, as pessoas, elas incorporam esse ser, esse sujeito cidadão, que é munido de conhecimento, né, dos direitos e deveres, e ele coloca em prática isso. Ele é aquele ser ético que cumpre com os seus deveres, com o meio ambiente, com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país, e automaticamente ele tem esse conhecimento também dos seus direitos, e ele luta por eles, né? Ele tem conhecimento, ele luta pelos seus direitos também, não deixa passar em branco o que consta lá na nossa Constituição Federal, dentro de um país democrático de direito, e automaticamente uma Constituição Federal que ela é ancorada na Lei Universal dos Direitos Humanos, cujos países democráticos possuem as suas constituições federais ancorados aí nessa lei universal. Tá, gente? Eu termino aqui daí essa fala, aqui eu coloquei mais ou menos as minhas fontes, né, de pesquisa ao montar essa apresentação para vocês. E obviamente que a gente vai voltar a esse assunto. Eu deixo aqui para vocês esse material em PDF e nós vamos dar continuidade a esse assunto daí dentro de uma forma até mais aprofundada a partir da próxima semana. Se liguem aí, não esqueçam de dar o seu joinha agora no final do vídeo. Beijo para vocês, fiquem bem, cuidem-se e a gente conversa mais sobre esse assunto e muitos outros muito bacanas da sociologia. Beijo para todos vocês.